Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Neuromancer, de William Gibson. Um livro que faz parte de livros de culto de ficção científica. Para quem não conhece, Neuromancer é um dos pontapés de partida para o Matrix. Matrix é uma palavra usada neste livro, tanto quanto consegui perceber, foi a primeira vez que, apesar de a palavra em si não ser a primeira vez que foi usada, é a primeira vez que um livro faz referência à forma como posteriormente o filme Matrix decidiu representar o que é a Matrix. Portanto, aquela sequência numérica que aparece, no fundo essa representação vem deste livro. E portanto eu estava super curiosa com este livro. Matrix faz parte da minha adolescência, apesar de eu não ter visto todos os filmes. É uma coisa que está marcada na minha adolescência, portanto temos toda aquela ideia de uma coisa meio... eu não queria dizer fiérica, mas de realidade virtual. Aquela questão toda de nós estarmos uma espécie de projeção num mundo virtual. No entanto, não achem que o filme é uma adaptação deste livro, porque não é. Portanto, o que nós temos aqui é a história do Case. O Case é um cowboy ciberespacial, portanto, o que nós hoje em dia apelidamos de hacker, e a questão é que ele aqui no início do livro é encontrado numa fase muito grande de autodestruição. Muitas drogas, o próprio organismo já está a falhar, ele perdeu vontade de tudo, de viver. E portanto, no meio de toda essa autodestruição em que o Case estava, acaba por ser encontrado por algumas entidades que têm algum interesse nele porque ele era muito bom naquilo que fazia e portanto acabam por o tomar sobre a asa deles e fazem-lhe toda uma renovação dos órgãos que estavam em falência e deixam-no saudável, mas não necessariamente em aspectos que ele queria. Além disso, isso vem com um preço. E nós temos aqui o Case que vai começar a trabalhar então para estas entidades. Ele não sabe muito bem para quem está a trabalhar na realidade e isso é uma dúvida que fica durante muito tempo no livro. Ele vai estar a fazer trabalhos como hacker, vai estar aqui a fazer muitas coisas que ele não compreende de onde vêm as ordens, o porquê de estar a fazer aquilo. Ele simplesmente está a fazer aquilo que sabe fazer melhor, que é entrar então no ciberespaço e piratear aquilo tudo e deitar firewalls abaixo. Este livro é um livro que não é fácil de ler. É um livro que tem muitos termos que não são comuns e não são correntes. Tem muitos termos que foram criados para o livro e por isso eu deixo aqui uma ideia para quem quiser ler este livro. Ele no fim tem um glossário que eu só encontrei já bem passadas as 100 páginas e que quando encontrei fizeram muita diferença na forma como eu estava a ler. E portanto há coisas que ficam mais claras, há coisas que ficam mais fáceis de compreender. Como eu disse, não é um livro que é fácil de acompanhar, há muitas coisas que nós não percebemos o porquê de estarem a acontecer. Durante algum tempo senti alguma dificuldade em encontrar uma espinha dorsal para a história, o porquê da história estar a acontecer, qual era o objetivo, mas efetivamente quando o objetivo aparece a história é extremamente interessante. Mais uma vez, não é um livro fácil de ler, mas a história é interessante. Eu até poderia dizer que o pessoal de informática, da engenharia informática, teria mais facilidade em ler este livro, mas a verdade é que isso poderá ajudar um bocadinho, mas não ajuda completamente. A verdade é que às vezes os diálogos parecem um pouco estranhos, quase como se as duas personagens que estão no diálogo estivessem a falar de coisas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo há uma conclusão naquele diálogo e vocês ficam sem saber o que é que está a acontecer. Outra situação é o facto de a linha que separa a realidade do virtual é extremamente ténue e muitas vezes nós ficamos aqui um bocado na dúvida se estamos a acompanhar o Case na realidade ou dentro dos programas que ele está a usar. E portanto nem sempre é fácil de acompanhar as coisas que estão a acontecer. Há coisas que não nos chegam a ser explicadas. Há coisas que acabam por ser explicadas só muito mais à frente. Houve situações em que eu tive de voltar atrás para tentar perceber qual era a situação, o que é que tinha acontecido ali, o porquê de estarem a acontecer certas coisas. Mas a verdade é um livro interessante, é um livro que veio mudar aqui muitos paradigmas relativamente à inteligência artificial, em relação à matriz, em relação ao virtual. Há muitas coisas que depois foram adotadas, tanto na vida real como então para filmes, noutros livros, noutras histórias de ficção científica e portanto é um livro de culto e é compreensível o porquê de ser um livro de culto e tal como a maior parte dos livros de culto de ficção científica não é um dos livros mais fáceis de ler e portanto
não será para toda a gente. No entanto, se vocês tiverem qualquer tipo de curiosidade sobre inteligências artificiais, sobre o virtual, sobre nós termos uma projeção no mundo virtual, este livro acabou por dar aqui pontapé de saída para muitas das coisas que nós vemos agora, tanto a nível de filmes, como a nível de jogos, como a nível de livros. De certeza que Ready Player One acabou por ser bastante inspirada em várias das coisas que estão aqui e, portanto, é um livro que efetivamente vale a pena ler, mas para aficionados de ficção científica. Se vocês não estão habituados a ler ficção científica, definitivamente este livro não é para vocês, não vai ser fácil de acompanhar, a menos que vocês tenham mesmo muita curiosidade em conhecer, no fundo, uma das origens do Matrix, porque, como eu disse, o Matrix não é uma adaptação deste livro, pegou só em algumas das ideias deste livro. Tenho a dizer que se há livros que iriam beneficiar com a adaptação para filme, este é um deles, porque no fundo toda a forma como o livro está feito, há tanta ação em cima da ação, em cima da ação, há sempre coisas a acontecer. Este livro ia beneficiar com uma limpeza visual, no sentido em que as coisas que nos são apresentadas num ecrã, a informação está lá, mas nós estamos a percepcionar detalhes, estamos a ver detalhes no seu todo e, portanto, este livro é um livro para se ver no seu todo. É preciso afastar-nos um bocadinho para conseguirmos perceber as coisas que estão a acontecer e, portanto, é um livro que eu acho que beneficiava muito de uma adaptação para filme. Não creio que isso vai acontecer, mas os personagens efetivamente são interessantes. No entanto, apesar de não ser um livro de leitura fácil, não ser um livro em que tudo faz sentido, eu fico muito curiosa para ler os 2 livros que vêm a seguir e estou curiosa para ver, principalmente, se nós acompanhamos as personagens que estão neste livro, porque este final deixa tudo muito fechado e ao mesmo tempo muito aberto. E, portanto, fica aqui uma sugestão de leitura para quem gosta de ficção científica, para quem tem algum interesse em inteligências artificiais, em mundos virtuais, nas nossas projeções, em aparelhos que nos façam sentir o que outra pessoa está a sentir. Se tiverem curiosidade com isso e estiverem com vontade de ler um livro que não é fácil de acompanhar, então este livro é definitivamente para vocês. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se já leram, se gostaram, se não gostaram, deixem-me isso nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!